Alright, so let's get to the point. So here it's the final product. Esse é o produto final, então, dos experimentos de PET clamp. Aqui estão todos os registros que foram realizados, né, com a técnica de PET clamp. Então, esse aqui é o produto final. São dessa forma que os registros são adquiridos, né, através dessa técnica, né. Aqui seria voltage clamp, né, são medidas as correntes de potássio dependentes da voltagem em diversos tipos celulares. Então, são muitos os programas que são utilizados para analisar esses dados. Então, nós temos o programa chamado Origin. O Origin é o programa que detecta, então, todos esses dados que foram registrados através da técnica de PET clamp. Então, a gente tem o programa pClamp, temos o Clamp Fit e temos o Origin, que ele vai, então, detectar esses dados. Além disso, o Origin ele pode fazer esse tipo de comparação e também, né, que aqui é a relação da voltagem com a corrente celular. E também, através do programa Prisma, a gente pode ter o valor de P e também ter as barras de controle comparando todos os experimentos que foram realizados. A gente pode analisar através da técnica PET clamp diversos tipos de canais. Nesse caso aqui a gente está verificando os canais de potássio dependentes da voltagem, né, que seria o efluxo do potássio celular nas células beta-pancreáticas. Então, dessa forma você pode analisar os dados. Eu estou aqui hoje para mostrar então como que esses dados, né, que esses registros lindos e maravilhosos são então detectados, né, através do programa Origin. Então, aqui, por exemplo, são os canais de potássio dependentes da voltagem e eu vou demonstrar como que a gente detecta esses canais, que seria então o produto final da análise, através do programa Origin. Então, primeiramente, a gente vai analisar então da onde que esses dados são de fato adquiridos. Então, a gente tem nossos resultados, né? A gente tem os resultados preliminares que eu estou demonstrando aqui para vocês. E a gente tem lá, por acaso, os canais de potássio dependentes da voltagem, com o número da célula que foi registrada. E a partir desses resultados, então, a gente vai analisar os dados. Então, eu vou lá abrir a minha pasta onde eu registrei esses registros no dia do experimento com essas células e os devidos agonistas. Eu vou abrir essa célula e lá vou ter o meu registro. Eu tenho várias formas de analisar esse registro. Por exemplo, aqui eu tenho o cursor 1, cursor número 1 e o cursor número 2. Eu vou então localizar eles de uma forma homogênea, né, no final de cada registro. Colocaria esse cursor 1 aqui e esse cursor 2 aqui, que seria o início e o final do meu experimento, que foram configurados no programa pClamp na hora do experimento, que seria então por volta de 500 milissegundos de registro de canais de potássio dependentes da voltagem, com um voltage clamp que varia entre menos 60 e 80 milivolts. Então, depois de eu colocar meus cursores 1 e 2, né, divididos aqui nesse registro, eu vou lá em Edit, Transfer Traces. No momento que eu fazer esse Transfer Traces, eu vou adquirir os dados que se referem a esse registro aqui. Então, eu falo que são entre os cursores 1 e 2 e pressiono OK. Aqui eu tenho, então, todos os meus dados que se referem ao registro obtido nessa célula de mamífero, né, que seria a célula de controle dos canais de potássio dependentes da voltagem, que seria a saída desse íon da célula. Então, aqui eu vou copiar e colar esses dados. E nesse programa, eu estou no programa pClamp, que é o programa onde foi registrado essas correntes da célula, que foi passado para o programa Clamp Fit, que é o mesmo software, então não precisamos se apavorar, porque o pClamp pertence ao Clamp Fit. No momento que o pClamp registra, os dados já vão diretamente para o Clamp Fit, né, onde a gente pode fazer a análise da curva I e V, que seria a corrente sobre a voltagem. E depois que a gente copiou então esses resultados, a gente vai mudar de programa. E é aí que a gente vai para o Origin. E a gente abre o Origin e a gente abre uma nova pasta no Origin, que vai ser a pasta, então, a pasta de interesse, né? Vou criar então um novo programa aqui. Então, só para lembrar, eu estou dando todos os passos para a gente fazer análise de dados dos registros adquiridos na técnica de PET clamp, Wholesale PET clamp. Nesse caso, são os canais de potássio dependentes da voltagem. Vamos abrir um novo programa aqui, vamos dar um nome para ele. Eu prefiro salvar como, né? Então, a gente vai lá no Save Project As. Save Project As, vamos dar vamos chamar esse projeto de teste, né? Teste, né? Maio, foi no dia 12 de maio, né? Se não me engano. Vamos salvar como teste no
12 de maio, mas você pode dar o nome de interesse de fato para essa pasta, porque você vai precisar desse nome depois. Então, geralmente a gente dá a data de hoje, seria 12 de maio de 2016, dá o nome ou pro reagente ou pro canal que foi estudado, né? Digamos que tenha sido serotonina. Então, foi o teste da serotonina. Então, com a data de hoje, vai ser muito fácil voltar nesse programa depois, porque você vai precisar voltar aqui inúmeras vezes. Então é bom saber a data que foi realizado o registro. O registro foi realizado na data do dia 12 de maio de 2016 com a serotonina. Então nós vamos salvar os dados. Primeira coisa. Depois que os dados foram salvos, lembra que a gente copiou e colou, né, os dados que vieram do PCLAMP. Então a gente vai colar os dados que a gente copiou no PCLAMP, né, que é o programa do CLAMP-FIT, aqui no Origin. Simplesmente colar, né, no programa novo que a gente abriu. Colamos. Depois de colarmos então os dados, a gente vai marcar esses dados do início ao fim. Esses programas geralmente eles gostam que marquem assim de preto, né, para eles saberem o que realmente eles estão fazendo, o que eles estão analisando, né. Você pode marcar de fato os dados que você quer analisar. Então, a princípio a gente vai primeiro analisar então o registro. O registro é feito dessa forma. Você vai lá na esquerda, né, no bottom lá, né, na parte da esquerda, e aperta aqui nesse ícone. E assim você vai obter o teu registro. Repete. Por quê? Peguei o botão. Não, tudo bem. Para obter esse registro, vai nesse botão aqui da esquerda, bem embaixo, e aí você vai obter esse registro. Primeira coisa que você faz é deletar essa parte aqui, marcar o teu registro de fato, marcar o registro, dar uma cor para ele, que geralmente é a cor preta, que vai ser o registro que vai ser utilizado para publicação e para apresentação, então ele é de cor preta. E você vê que a amplitude em picoamperes das correntes de potássio, dependendo da voltagem, foram por volta de 0 a 350 milivolts. Então você pode ir lá no seu axis X e dar um valor para ele, que varia então de 0 a 500 picoamperes. Né? E você quer um incremento de 100, de 100 em 100. De 100 para 100 picoamperes, de 100 para 200 picoamperes, de 200 para 300 picoamperes, de 300 para 400 picoamperes e assim por diante. Então você pode dar um incremento de 100, que varia de 0 a 500. Aí você vai obter o teu gráfico. E aí você vai dar em quantos milissegundos que ele foi realizado. Também no incremento de 100 milissegundos, que varia de 75 a 350. E a partir do teu controle, que esses dados já foram originados, você vai ter que comparar todos os próximos dados com esse mesmo controle. Então, você vai notar no seu caderno que nesse experimento em particular, todos os registros serão analisados na faixa do picoamperes, aqui na faixa do X, entre 0 e 500 picoamperes e entre 100 e 300 milissegundos. Então isso aí tem que ser de padrão, standard, para os próximos experimentos que vão comparar com esse canal em particular dessa nova pasta. Então depois que o canal já foi obtido, você vai falar para o seu espectador o que significa esse canal. Então você vai marcar aqui que 100 picoamperes varia daqui até aqui. Isso são 100 picoamperes. E que 50 milissegundos são daqui até aqui. Isso é o principal fator que tem que ser demonstrado no teu gráfico. Porque o leitor tem que saber quantos picoamperes e quantos milivolts ou quantos milissegundos esse teu gráfico está sendo analisado. Então, aqui você tem todas as ferramentas para fazer essa análise de dados. Isso aqui significa 50 milissegundos. Então, depois que isso foi realizado, você pode deletar, então, esses detalhes do teu gráfico, para ele ficar mais apresentável. E pode anotar aqui, então, em picoamperes, o que essa barra da esquerda quer dizer, que são 100 picoamperes, e a barra aqui de baixo, que são, então, em milissegundos, que são 50 milissegundos. Então, você pode localizar, então, né, com a ajuda do Origin, com as ferramentas do Origin, você pode chegar até aqui. Mas isso não ainda vai ser o suficiente para análise total dos dados, para o valor de P, para saber a significância de cada dado. Isso aqui é apenas
o registro e mais nada. É apenas o registro que foi, então, obtido, é o registro que foi obtido, então, da análise que foi realizada nesse experimento por si só. Então, por hoje é só que eu vou demonstrar como obter o registro através do Origin. E a partir de amanhã, então, eu vou demonstrar como, então, fazermos essa comparação, né, que seria esse gráfico aqui, né, como faremos a comparação entre os três grupos, porque agora só demonstrei aqui no Origin como é que faz o registro de um grupo, né, mostrei como que se adquire o registro por si só, mas ainda temos que fazer no Origin a comparação desses três grupos aqui, que seria o controle, o agonista e o bloqueador, e além disso, para finalizar, depois com o Prisma, que é um outro software, que inclusive a gente até poderia abrir aqui agora para vocês terem uma ideia, analisaremos então o valor de P para ver se o experimento foi significativo ou não em matéria de comparação, né, por dados estatísticos. Então, através desse dado paramétrico, o programa mesmo vai dizer se os dados são significativos ou não, mas então nós daremos continuidade a isso nos próximos vídeos. Mas essa análise pode ser feita de uma forma muito simples, analisando o one way ANOVA, que o programa dirá então se foi realizado ou não a curva de transformação. Obrigada.